os caminhos concretos da expertise jurídica, entregando a vanguarda do direito superior na prática. Acesse institutoieja.com.br e transforme-se. IEJA. Ensinar é o que fazemos direito. Olá, meu nome é Henrique Neves, eu estou aqui para conversar com vocês, na realidade não para fazer uma aula, mas para a gente ter um diálogo sobre propaganda antecipada. Vocês já tiveram com o professor anterior já essa noção, e eu talvez até com o risco de me tornar um pouco repetitivo, mas vou tentar traçar alguns trechos principais da propaganda antecipada, essa figura tão famosa e tão discutida pelos meios de comunicação social nesse período de pré-campanha, com alguns conceitos, algumas ideias e um pouco da análise da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral ao longo do tempo. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, qual que é a diferença entre propaganda e publicidade? Parece exatamente a mesma coisa, mas se você reparar, a Constituição Federal ela fala apenas em publicidade. Ela, no artigo 37, estabelece, no parágrafo 1º, a publicidade oficial, que ela não pode conter imagens, e ela só pode ter aqueles caracteres ali previstos na Constituição, informativo. E nós vemos diariamente essas dificuldades onde os governantes aproveitam essa oportunidade da publicidade institucional para fazer propaganda. Qual que, na minha visão, é a diferença entre publicidade e propaganda? A publicidade é tornar público algo, algum dado, algum elemento, apenas divulgando a sua existência, sem tentar, a partir daí, conseguir influenciar ou fazer com que a pessoa tome qualquer tipo de iniciativa a partir daquela informação. É lógico, qualquer divulgação de dado, ela poderá ser benéfica ou maléfica, ela poderá trazer um pensamento, este ou outro, mas a publicidade pura, ela simplesmente torna público a existência do dado. A propaganda, que vem de propagare, ela tem uma função a mais. Além de divulgar alguma coisa, ela faz com que a pessoa conduza o seu comportamento, ou faça ou deixe de fazer algo, em razão da informação que está sendo encaminhada. Então, por exemplo, se eu falo simplesmente que foram abertos 5 hospitais no município, é apenas uma publicidade, eu estou dando só a informação. Agora, se eu falo que são 5 hospitais, através de um ótimo plano de governo, de uma gestão perfeita que está cuidando da saúde, eu já estou adjetivando aquela publicidade para, a partir daí, passar uma mensagem aonde se busca obter um retorno de agradecimento, um retorno de elogio, um retorno de achar que aquela informação está sendo bem inserida no seio da sociedade, que o governo está agindo de boa forma. Então, essas primeiras diferenças, porque nós temos na fase da pré-campanha uma grande dificuldade, e durante a própria campanha eleitoral, com os sites de notícias das prefeituras, do governo, dos órgãos públicos, que em tese poderiam fazer e podem fazer a publicidade institucional, ou seja, eles podem dar informação. Ocorre que, muitas vezes, nessa atividade que fica um misto entre publicidade e jornalismo, você, além de dar informação, você acaba conduzindo a promoção de um plano de governo, a promoção de uma figura. E essas questões, elas não são só apenas de direito eleitoral. A utilização de um site de prefeitura para a promoção pessoal do governante e pode ser enquadrado como ato de improbidade, pode ser enquadrado como uma violação direta ao parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição. Mas não vamos entrar muito nessa área, vamos falar mais só da propaganda eleitoral. Então, dentro desse conceito de propaganda, a propaganda eleitoral é aquela que você transmite a informação com o intuito de fazer com que o candidato, ou que o eleitor vote num candidato, tenha aquele candidato como a melhor opção, ou
que é, vamos dizer, a propaganda eleitoral positiva, ou também aquela informação com a crítica, que é sempre válida em toda a democracia, mas que demonstra uma preocupação de dizer que aquele candidato é a pior pessoa para o cargo. Ambas as situações, você está querendo uma ação do destinatário da mensagem. Ou seja, você está querendo que ele tenha uma ação positiva de votar ou uma ação negativa de não votar. E você tem a propaganda eleitoral positiva ou negativa. Não tem muitas diferenças, a não ser quando você vai para a parte do impulsionamento, já durante a campanha eleitoral, onde a legislação admitiu que o impulsionamento só pode ser feito na forma positiva. Eu só posso impulsionar mensagens na internet para dizer e tentar fazer com que as pessoas votem em determinado candidato. Eu não posso impulsionar notícias negativas que fazem parte de uma campanha eleitoral. Não é simplesmente elogios, a campanha eleitoral também é crítica, mas eu não posso transformar a propaganda negativa em uma explosão de divulgação através dos mecanismos, dos meios de impulsionamento que são admitidos na internet, isso na fase de propaganda eleitoral. Qual que é a finalidade da propaganda além dessa? Na minha visão, que eu acho que é uma coisa que é muito esquecida por grande parte da jurisprudência, até a própria doutrina não explora muito isso. A principal função da propaganda eleitoral, na minha visão, não é simplesmente fazer com que os candidatos tenham seus egos divulgados, que tenham enaltecidos. Não é um direito único, exclusivo dos candidatos. Muito além dos direitos dos candidatos, é um direito do eleitor. O eleitor tem direito à informação. E como ele tem direito à informação, ele precisa saber quem são os candidatos e o que cada um dos candidatos pretende fazer. Quais são as suas ideias, quais são suas teses, o que ele defende e o que ele é contra. De outra forma, nós vamos para a eleição totalmente desconhecida. Quer dizer, se eu não sei quem são os candidatos, como é que eu vou escolher um entre aqueles? E aí nós temos um problema. Se eu só sei de alguns, aqueles que não têm acesso à propaganda eleitoral, como é que eles vão querer ter votos? Como é que eles vão conquistar o eleitor se ele não é exposto, se a sua ideia, se as suas teses, se as suas propostas não chegam ao conhecimento do eleitor? Então, a gente precisa aí pensar muito nessa questão de propaganda eleitoral, não apenas do lado do candidato dos partidos políticos, mas principalmente no direito do eleitor ter informações de quem são as pessoas que estão concorrendo ao pleito eleitoral. Isso é fundamental para a democracia. Porque se vocês forem a Robert Daw, lá o livro dele, o que é democracia, vocês vão ver que em determinadas passagens ele fala que quando democracia não existe uma democracia boa, democracia ruim. Eu acho que ela existe em graus de democracia, você tem melhores e piores. Não é simplesmente ter voto que transforma o país num país democrático. Você tem que ter uma série de garantias e a democracia também não está centrada única e exclusivamente no voto. O voto é um dos grandes elementos da democracia, mas a democracia é algo que se vive diariamente com respeito dos direitos dos cidadãos, deles poderem participar da vida do país, deles terem voz, da voz deles ser ouvida, não é simplesmente o direito de você falar, mas o direito de você falar com alguma chance de interferir, de influenciar na condução da coisa pública. E o Robert Daw ele fala uma coisa muito importante. Quanto maior for o número de fontes de informação, melhor será o grau de democracia, mais evoluída será essa democracia. Por quê? Se você tem única e exclusivamente uma fonte de informação, em alguns países você tem a imprensa oficial e somente a imprensa oficial, e só aquele jornal pode falar para o país inteiro. E você divulga os fatos da forma que você quer divulgar. E as pessoas têm o conhecimento limitado àquela situação. Quando você tem um maior número de meios de comunicação social, de imprensa, que cada um traz a sua versão, aí você tem informação a favor, informação contra, e num juízo crítico você pode examinar qual das duas é a melhor, ou das 3, das 4, das 5, então quanto maior o número, melhor de informação. Desse contexto, a gente tem que ter uma percepção, um cuidado muito grande, porque
Democracia pressupõe debate, pressupõe a divulgação de informações. Com a internet agora, com as redes sociais, que são meios de comunicação social, o monopólio que existia dos jornalistas de levar a notícia está cada dia mais sendo quebrado pelas redes sociais, porque o jornalista leva uma notícia e as redes sociais imediatamente contradizem ou reforçam o que é divulgado pelos jornalistas. É óbvio, nunca, e eu acho que não se deveria, substituir a função do jornalismo da imprensa séria pela rede social. Porque a imprensa séria ela tem um trabalho, ela tem um cuidado, ela pesquisa o que está sendo divulgado, ao passo que a rede social, nessa relação instantânea, ninguém pensa muito. Você repassa a informação sem ler, sem examinar exatamente o que ela está dizendo, assim como também você recebe uma quantidade enorme de informação do que você necessariamente não precisa. Então são fenômenos, vamos dizer, desse século que têm tornado aí uma dificuldade. Há um estudo do International IDEA, que é um organismo internacional do qual o Brasil faz parte, em defesa da democracia, vários países da Europa principalmente, e em que ele fala, tem uma frase muito interessante, que é, aquele mecanismo que veio e que poderia facilitar muito a democracia, inclusive, quem sabe, a democracia direta, é justamente a ferramenta que é utilizada para ir contra a democracia. Então tem que ter um cuidado de saber o que é lícito, o que é proibido nesses meios de comunicação social e quais as consequências que isso podem gerar. Dentro desse conceito de propaganda, lá atrás, o Tribunal Superior Eleitoral, a corte do ministro Alckmin, ele dizia que a propaganda era aquela, você enaltecia a figura de um candidato, demonstrando que ele era o mais apto para o exercício de determinada função. Esse, vamos dizer, era o conceito antigo e clássico da propaganda. Só que a jurisprudência, a partir daí, por ser uma coisa aberta, passou a entender que diversos casos caracterizavam propaganda antecipada. Então, qualquer manifestação política, qualquer manifestação que pudesse ter algum reflexo ou influência nas eleições era tida como propaganda antecipada. Aí você tem que examinar a coisa por dois aspectos. O primeiro aspecto é que muitas vezes, ao você aplicar uma sanção, ao você ter um processo de propaganda antecipada contra determinada pessoa, para puni-la, o que você pode gerar é justamente uma situação reversa. Eu lembro no caso, em 2010, onde o presidente da República da época, o Lula, levou a então chefe da Casa Civil, Dilma, para um lançamento de um navio no Nordeste. E lá ele falou para 30, 40 pessoas, e nesse discurso de lançamento do navio, para 30, 40 pessoas, falou que a Dilma seria a candidata dele, que ele apoiaria a eleição dela, que seria a sucessora que ele desejava para o cargo dele. Isso foi ouvido por 30, 40 pessoas. Só que alguém, não lembro se o Ministério Público ou os adversários, entraram com representação contra o Partido dos Trabalhadores, contra o presidente da República, por conta da propaganda antecipada, porque havia sido feita referência à eleição, havia sido apontado quem seria o candidato, e esse candidato seria levado a ser considerado como a melhor opção pelas palavras de quem estava discursando. Esse fato em si, como eu disse, atingiu 30, 40 pessoas. Só que a partir do momento em que isso foi ajuizado, foi para o tribunal, e no final nós acabamos aplicando a multa lá em 2010, esse fato acabou sendo noticiado com vários minutos na reportagem no Jornal Nacional, no Jornal do SBT, no Jornal da Record. Então, quem não sabia sequer que aquele navio tinha sido lançado, ficou sabendo do lançamento do navio e, mais que isso, ficou sabendo na reportagem que o Lula havia escolhido uma candidata, que essa candidata era a Dilma e que ele considerava a melhor candidata. Qual que foi o custo dessa propaganda antecipada? R$5.000. Então, quer dizer, você imagina o seguinte, e aí eu falo aqui para os advogados que eventualmente estejam nos ouvindo e que vão participar de campanhas eleitorais. Tratar de propaganda antecipada é muito interessante.
É sempre um dilema. É ou não é a propaganda antecipada? Tem uma carga de subjetivismo, ao meu ver, grande nessa definição. Só que a partir do momento em que você judicializa, você transforma aquilo em fato jurídico, não no sentido processual, mas no sentido do mercado de notícias. Então você atrai a atenção da imprensa para aquele processo, porque a pessoa pode ser condenada porque está cometendo um ilícito. E com isso, você potencializa o alastramento daquela notícia. Então, muitas vezes, propor a ação, e aí eu não estou defendendo que se feche os olhos, mas o Ministério Público saberá fazer a definição do que é importante e do que não é importante nesse momento, muitas vezes você traz um elemento em que a punição prevista em lei é ínfima em relação ao resultado para a divulgação de uma campanha eleitoral que pode ser alcançado. Há um grande problema aí, a partir do momento em que você define que internet, rádio e televisão sempre não teve essa discussão, é óbvio que são meios de comunicação social, mas a internet também não é uma discussão nova. Já em 2010, quando a gente examinou pela primeira vez o direito de resposta no Twitter, já havia ali uma sinalização a partir dos próprios donos do Twitter, dizendo isso daqui não é uma rede social, isso é um mecanismo de informação, isso é uma rede de comunicação, é uma ferramenta de comunicação, segundo os proprietários do Twitter, já em 2010, 2012, 14, 16 e agora, mais recentemente, a consolidação, inclusive, pela maioria do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a internet tem que ser, sim, considerada como um meio de comunicação social. Então, a partir do momento em que você fica preocupado com essa multa de R$5.000, muitas vezes a gente não percebe no que efetivamente tem que ser punido, tem que ser cerceado, tem que ser limitado, que é o abuso de poder antes da eleição, seja do poder econômico, seja do poder político. A utilização do cargo para fazer uma projeção que normalmente não se teria sem esse cargo, ou a utilização de recursos abusivos, acima de qualquer média, uma quantidade grande de dinheiro, para fazer chegar ao conhecimento das pessoas a mensagem que está sendo posta. Mas aí eu vou num ponto principal. Com esse problema, como a jurisprudência ficava sempre no subjetivismo, e o Tribunal Superior Eleitoral começou a aplicar uma sanção atrás da outra, brincava-se na época que se o prefeito saísse, se o candidato a prefeito saísse de casa e olhasse para a prefeitura, ele já corria o risco de tomar uma multa, porque aquele olhar poderia ser interpretado como uma esperança, um indicativo que ele seria candidato, que ele queria ser prefeito. Quer dizer, se tornou algo que não havia uma baliza objetiva para tratar. E em determinado momento se criou a versão de que seria possível a propaganda subliminar. Subliminar, pela definição, é aquilo que está abaixo dos limites de captação, dos limites de percepção humana. Então, só um parênteses rápido aqui, qual é a história do subliminar? Um americano marqueteiro, publicitário, James Vickery, em 1957, ele resolveu fazer uma experiência num cinema. Ele colocou, junto ao filme que estava sendo passado, ele colocou um outro projetor, mas um projetor com uma velocidade muito mais rápida, ao passo, não sei aqui o número, eu estou chutando, mas vamos dizer que o filme seja transmitido em 30 frames por minuto ou por segundo. E o projetor era 300 frames por segundo. Era algo, então, portanto, que o olho humano não percebia aquela imagem que está sendo bombardeada numa velocidade muito mais rápida. E essa imagem tinham duas frases: coma pipoca, beba refrigerante. E ele diz que a partir de um período de X de tempo que ele examinou aquilo, aumentou a quantidade de consumo de pipoca e de refrigerante no cinema. Então ele criou ali o conceito do que seria propaganda subliminar, onde a informação chegava ao destinatário sem o destinatário perceber que estava recebendo e era condicionado a se comportar dessa forma. Até hoje tem muita gente que defende a existência desse fenômeno, que diz que isso é possível de ocorrer, mas, vamos dizer, a grande parte da comunidade científica internacional, isso desde esqueci o nome dele aqui agora,
um autor famoso, do Carl Sagan, que fez estudos sobre isso, falou: isso não existe, não existe essa possibilidade. Existe até a possibilidade de ter a percepção, ou seja, você não está vendo, mas você acaba percebendo aquela imagem, você consegue lembrar daquela imagem. Mas a persuasão, que seria um voto multível, eu estou vendo a mensagem, por conta do que eu estou vendo a mensagem, eu vou agir do jeito que a mensagem está me determinando, isso sempre foi negado. Mas nos Estados Unidos teve grandes discussões. Eu lembro uma, por exemplo, de 2 meninos que passaram o dia fumando maconha, bebendo, e no final da tarde, no final do dia, os 2 tentaram suicídio. Um morreu e o outro não morreu, mas foi acusado de ter auxiliado no suicídio do colega. E, em resultado, os pais resolveram processar uma banda de rock chamada Judas Priest, porque havia um boato na época que se você pegasse o disco do Judas Priest e tocasse ao contrário, haveriam mensagens demoníacas que fariam que a pessoa se comportasse dessa ou daquela forma. E durante o julgamento, é interessante para quem for estudar esse caso, diversos especialistas foram ouvidos e todos os que foram contrários a essa tese da propaganda subliminar, eles explicavam cientificamente por que isso não era permitido. E quem era a favor dizia: não, ocorre sim. E aí o juiz perguntava: por que ocorre? Ocorre porque ocorre. Ocorre porque é assim que a vida é. Não trazia um dado científico relevante capaz de chegar e fazer essa conclusão. Todo esse emaranhado de situações fez com que o Congresso Nacional, em 2000, na Lei 13.615 de 2015, reagisse a esse comportamento da Justiça Eleitoral como um todo e passasse a inserir a figura do artigo 36A, que já havia sido timidamente colocado antes, mas foi ampliado pela 13165 para fazer frente a justamente esse subjetivismo que a gente tinha na propaganda eleitoral. E aí o 36A, ele vem para dizer o que não é propaganda antecipada. E aí ele começa no caput: não configuram propaganda eleitoral antecipada desde que não envolva o pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação, inclusive via internet. Então, qual que é o primeiro pressuposto que se colocou na lei? É exatamente o de pedido explícito de voto. É exatamente o que o texto legal diz: envolva um pedido explícito de voto. Nós vamos ver isso mais adiante. O Congresso Nacional falou o seguinte: ou você está fazendo propaganda efetivamente e pedindo voto, ou simplesmente você falar: eu vou ser candidato, eu quero ser candidato, eu estou torcendo para ser candidato, eu vou lutar para o meu partido para ser candidato, não apenas no âmbito da propaganda intrapartidária, mas numa discussão geral, a pessoa é entrevistada: o senhor vai ser candidato, o senhor não vai ser candidato? Eu não sei, eu não posso responder porque senão eu vou tomar uma multa. Isso ficava com uma situação completamente esdrúxula, porque se os senhores pensarem, desde dia 1º de janeiro do ano das eleições, todos os candidatos, ou aliás, todos os institutos, são obrigados a registrar na Justiça Eleitoral pesquisas que tratam sobre possíveis candidatos na eleição de outubro do ano em curso. Então, desde o começo de janeiro, a Justiça Eleitoral já recebe uma informação, pelo menos oficial, dos institutos de pesquisa, indagando quem serão aqueles que irão disputar o pleito. E a população responde ou de forma aberta ou através de uma lista de nomes pré-selecionados. Então, quer dizer, é uma certa hipocrisia você falar o seguinte: o jornalista pode dizer que o fulano é candidato e que ele está com 30%, ou que ele está com 40%, ou ele está com 2% de intenção de voto neste momento em que é realizada a pesquisa. Agora, se a própria pessoa fala: eu sou candidato, aí teria multa. Fica uma situação completamente teratológica. Então o Congresso Nacional falou o seguinte: se for simplesmente a divulgação de que a candidatura é possível, pode ser que ela exista, nós estamos falando de fato futuro. Quer dizer, pode ocorrer ou não, porque a candidatura depende da pessoa ser escolhida na convenção. Nós tivemos até situações recentes agora, onde quem foi, em tese, vencedor das prévias partidárias, já como um indicativo, um forte indicativo que seria o escolhido na convenção a ser candidato, acabou, por razões políticas, por disputas políticas, desistindo da sua candidatura,
Então, vamos dizer, nesse período anterior, não tem absolutamente nada certo. Quem é candidato ou quem não é candidato, só se saberá no momento do registro das candidaturas, e que aí eu tenho várias críticas. Quem me conhece sabe que eu sou contra esse sistema que a gente tem de registro de candidatura, que transforma o eleitor num apostador, porque até o dia da eleição você tem candidaturas que estão sob júdice. Você não sabe se a pessoa vai ou não vai ser candidata, mas o nome dela está lá na urna, você digita, o voto é contado, às 6 horas da tarde sai o resultado, dizendo que aquela pessoa tem chance de ser eleita ou não ser eleita, teve o número de votos suficientes para ser eleita, e aí 1 ano, 2 anos depois, você descobre que ela não sequer poderia ter sido candidata, porque a Justiça Eleitoral levou esse tempo todo para julgar o processo de registro dela, e esse processo de registro acaba anulando a própria eleição como um todo, se ela for vencedor. Na minha cabeça, isso não entra. Eu acho que todos os candidatos deveriam ser selecionados e definidos no momento anterior ao pleito, e uma vez definidos, seria imutável. Obviamente, a morte não tem como a gente controlar, mas qualquer outro fato, inelegibilidade superveniente, readquirir os direitos políticos no curso da campanha, nada disso deveria ser considerado. Definiu um dia, a partir daquele dia, nenhum fato superveniente seria considerado. Mas isso foge ao nosso plano aqui de aula. Vamos voltar para a propaganda. E aí, dentro das hipóteses que o 36A coloca, ele traz a primeira, que é a participação de filiados a partidos políticos ou pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão, na internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos observados pelas emissoras de rádio e televisão, o dever de conferir tratamento isonômico. Aqui você tem uma dificuldade nesse final. Se você não tem uma definição exatamente de quem são os candidatos, como você vai dar tratamento isonômico a quem você não sabe qual que é o universo? Isso, a regra parecida também, salvo engano, 2010 ou 2012, o Levi Fidelix, que era um presidente do partido, já faleceu, ele talvez tenha sido uma das pessoas que mais ajuizou ações na campanha presidencial. Porque toda pesquisa que era feita e não tinha o nome dele, ele falava: eu sou pré-candidato também, eu tenho direito de constar dessa pesquisa. Foi a partir daí que o Tribunal Superior Eleitoral definiu que o candidato, para efeito de constar na pesquisa, único e exclusivamente é possível saber quem são os candidatos a partir do momento de registro de candidatura. Antes, como é uma situação volátil que depende da opinião dos membros de uma convenção, que depende dos partidos políticos fazerem ou não coligações, para as majoritárias ainda é possível, tudo isso é volátil, então você não tem como ter uma certeza absoluta se a pessoa é ou não é candidata. Mas é um grande problema que você põe as emissoras para dar tratamento isonômico nessa fase de pré-candidatura, sem que você saiba exatamente quem são os candidatos. E aí você tem hoje, vamos dizer, uma oficialização dessa fase de pré-campanha, quando toda notícia que o jornalista dá na televisão, ele, no final, diz: já foram escolhidos, ou a indicação dos partidos políticos dos seguintes pré-candidatos, como uma forma de mostrar que está falando de todos. Tratamento isonômico, nessa fase de pré-campanha, eu acho que ele tem que ser interpretado de acordo com o que é durante a campanha eleitoral, onde as emissoras de rádio e televisão, por serem concessões públicas, são obrigadas a dar tratamento igualitário a todos os candidatos. O tratamento igualitário significa você divulgar o que é notícia. O que não é notícia, não adianta você tentar criar. Eu já acompanhei muitas emissoras nessa fase e eles têm uma grande dificuldade, que eles fazem o seguinte: nós temos 7 candidatos concorrendo, 5 fazem campanha e 2 ficam em casa. O que eu vou fazer? Eu só posso dizer que ele não divulgou a agenda, que ele não realizou atos de campanha, que foram reuniões internas do partido. Porque, na prática, ele não saiu, não pôs o pé na rua, ele não gerou um fato, não gerou uma notícia, como até, eventualmente, um dos grandes candidatos numa campanha eleitoral pode ter o seu dia de folga para gravar programa eleitoral ou discutir questões internas do partido, o que não é, ou pelo menos não deve ser, até pelo interesse próprio da campanha, noticiado o que foi ali tratado, pode ser alguma estratégia, algum segredo político. Então, vamos dizer, uma coisa que está ainda no subjetivismo. Mas a primeira parte desse inciso é justamente aquilo que eu tinha dito antes. O fato dos candidatos comparecerem em entrevistas, comparecerem
a debates e falar, ó, pode ser que eu seja candidato, eu estou querendo ser candidato, eu pretendo ser candidato, eu sou pré-candidato, tudo isso é só um anúncio de que irá tentar disputar a eleição. O que ele não pode, de acordo com o caput, é tentar convencer o eleitor a votar nele nesse sentido, né, naquele momento. A regra da propaganda antecipada, ela existe para trazer igualdade, que é uma das marcas do processo eleitoral, onde você tem que ter todo mundo começando a campanha no mesmo dia para terminar também no mesmo dia. Então, você tem um período certo para todos seguirem. Se você alastra isso e permite que alguns comecem antes e outros só possam fazer no dia, você tem uma tendência aí a desequilibrar o pleito, a desequilibrar a igualdade de chances, que é também um dos problemas, um dos princípios, aliás, a ser sempre observado quando se fala de propaganda antecipada ou durante a própria propaganda. O inciso 2 do 36A fala a realização de encontros, seminários ou congressos em ambiente fechado e à expensa de partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando as eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária. Qual que é a grande dificuldade aqui? A primeira parte não precisa nem ser dito, porque se você está fazendo encontros, seminários, congressos em ambiente fechado, que divulgação você está tendo? Você está discutindo, é uma reunião política entre a cúpula, ou até, muitas vezes, entre outros candidatos. O que se põe aqui é o seguinte, o ato do partido estar realizando isso e pagando por isso, não é, por si só, uma propaganda eleitoral. Agora, a divulgação disso, se ela ultrapassa o intrapartidário e chega à sociedade, aí você começa a ter uma dificuldade, se houver também, volto a dizer, condicionado ao caput, pedido explícito de voto. Então, se você está discutindo jingle, campanhas, como que você vai falar, qual que vai ser a frase de efeito durante a campanha, lema de campanha, vote em mim, vote em fulano, vamos juntos obter seu voto, seja o que for, você corre o risco de ter essa propaganda antecipada caracterizada, mas se ultrapassar esses limites interpartidários. Realização de prévias, mecanismo de democracia interna do partido, reclamado por muitos, onde o filiado passa a ter um poder de voz maior do que simplesmente escolher o seu delegado, que escolherá o convencional municipal, que escolherá o convencional estadual, que escolherá o convencional nacional, geralmente em todos os partidos, quase sempre as mesmas pessoas, os mesmos grupos. Então, a realização de prévias, distribuição de material informativo, divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e realização de debate entre os pré-candidatos, também excluído como propaganda antecipada. Divulgação de atos parlamentares e debates legislativos, desde que não faça pedido de votos. Veja, aqui, no próprio inciso 4, volta-se a falar e condicionar a caracterização da propaganda antecipada com o pedido de votos. Não só o que está no caput, com o pedido explícito de voto, mas você também passa a falar no inciso, não se faça pedido de votos. Essa divulgação de atos parlamentares e debates legislativos, muitas vezes, ela transborda do debate que está tendo ali no parlamento e começam já algumas acusações. O senhor está fazendo isso porque o senhor vai ser candidato à reeleição? Eu sou candidato à reeleição, sim, e eu quero que todo mundo me apoie por conta disso. Bom, pode ocorrer, mas, vamos dizer, em tese, se está ali no ambiente legislativo, no debate, não tem problema para propaganda antecipada. Os principais pontos, na minha visão, que foram tudo isso, alguns desses, eles já estavam na lei desde 2013, mas em 2015 o Congresso Nacional voltou a reforçar a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais. Não é propaganda antecipada você ir à rede social e fazer uma crítica ou um elogio a um governo, uma proposta que esteja sendo debatida. Isso faz parte da democracia. A gente não pode transformar sobre o pretexto de que tudo é propaganda antecipada, você transformar um modismo completo político no país e achar que os candidatos surgem de no pino. Quer dizer, que na época da eleição, no dia 15 de agosto, ninguém sabe quem é o candidato, dia 16 todo mundo aparece como candidato e com suas ideias. Seria até, de certa forma, contraditório você reduzir o tempo de propaganda partidária
e não permitir que as pessoas discutam política a favor ou contra o governo local, o governo estadual, o governo nacional, não importa, mas que haja uma discussão, obviamente, sempre dentro dos limites, sempre dentro do respeito, sempre dentro da percepção de que a divergência que faz a gente evoluir, porque se eu só falo e todo mundo concorda com o que eu falo, ou eu estou falando que as pessoas já acham, já sabem, ou não estou trazendo nada de novo, e eu mesmo não estou aprendendo nada falando, porque na divergência é que eu vou repensar o que eu estou dizendo, confirmar, manter a minha posição, ou quem sabe, evoluir, não exatamente para a posição que é contrária, mas para um meio termo que muitas vezes pode convencer ambas as partes a evoluírem. A humanidade se formou dessa forma e evoluiu dessa forma. O item 5 é divulgação do posicionamento pessoal. O item 6, a realização expensa dos partidos, de novo, de reuniões e iniciativas da sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido em quaisquer localidade para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias. É o desdobramento daquele inciso anterior em que eu disse, onde se tinha discussões intrapartidárias para a formação dos candidatos, das candidaturas, das composições que seriam feitas. Aqui se extrapolou para dizer, não precisa ser só dentro do partido político, pode ser em qualquer local da sociedade, desde que seja algo para debater realmente política. Política o que é? É a polis, é discussão sobre a cidade, discussão sobre o governo, discussão sobre os planos, o que é necessário, o que deve ser feito, o que deve ser evitado, quais os caminhos a serem seguidos, quais as ideias, quais as críticas. Tudo isso faz parte do processo democrático, faz parte da discussão. E, por fim, a campanha de arrecadação prévia, que é permitida desde maio na internet, que já tem sido utilizada por várias pessoas. Até estava vendo uma reportagem hoje de manhã, já tem candidato aí arrecadando 70, 80 mil reais na internet, através da divulgação da sua pré-candidatura. A arrecadação na internet, qual é a diferença da doação nessa fase de pré-campanha? A doação é feita para um instituto, para uma instituição que é registrada pelo nosso Superior Eleitoral para recolher essas despesas relativas à pré-campanha e também aquelas despesas que serão necessárias nos primeiros dias de campanha. Você não pode dizer que a pessoa vai requerer o registro no dia 15, pode gastar dinheiro no dia 16, mas só se receber a doação no dia 16. Ele já pode ir fazendo um caixa. Só que essas empresas, elas têm uma característica. Elas não podem repassar o dinheiro para o candidato antes do dia 16. Ou seja, ela vai arrecadando para aquela pessoa que eventualmente pode se tornar candidato. Se ela se tornar candidato, for escolhida em convenções, requerer o registro, ela comunica à instituição financeira que está cuidando desse assunto e ela fala, bom, agora que você oficialmente requerer o seu registro, você então vai receber o dinheiro nesse momento, você não pode receber antes. Se no meio tempo aquela candidatura dali deixou de existir, a pessoa não foi escolhida, todos aqueles doadores que aportaram os seus recursos em favor daquele possível candidato, como a candidatura não se confirmou, a instituição financeira devolve aos doadores os valores que foram por eles transferidos para este fim. Com o artigo 36A, com esse reforço dado pela Lei 13.165 e mais recentemente pela 13.488, que é esta da arrecadação financeira, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, no primeiro momento, ela mudou. Ela foi radicalmente para o... Bom, se o Congresso está dizendo que só o que tem pedido explícito de voto é propaganda eleitoral, então tem que ter o pedido explícito de voto. Só que com o tempo, e de certa forma com os abusos que foram sendo cometidos com base nesse artigo, a jurisprudência começou a se modificar. Eu trago aqui para vocês vão receber depois, um dos leading cases, que é o recurso especial 0600-227-31, do ministro Edson Fachin, aonde se falava, e aí com base num entendimento que já era do ministro Luiz Fux, em que você tem na propaganda eleitoral algo que é considerado pela jurisprudência como indiferentes eleitorais. Então o que é um indiferente eleitoral? É quando você fala um fato que não tem nenhuma relação com eleição.
Quando você falava da propaganda subliminar, eu tenho um recurso, é óbvio, que eu vou trazer primeiro, o acordo que eu vou trazer é meu, né? Eu tenho um recurso na representação 98951, que eu vou deixar aqui para vocês também, depois vocês vão receber, em que eu faço todo esse exame, essa história do James Vickery, da propaganda subliminar como algo que não existe, não pode existir no mundo científico sério. E aí eu trago também um problema de interpretação de texto. Qual que é o problema que você tem quando você fala? Toda frase, isso está posto no voto, toda a comunicação, ela é feita com base de pressupostos e subentendidos. Pressupostos, o que é? É o conteúdo da minha frase. Então, o conteúdo da minha frase, eu tenho conteúdo, frase, minha. Então, você tem ali as informações da mensagem que eu estou querendo transmitir ao receptor. É o que eu estou falando. O subentendido já é além disso, não o que eu estou falando, mas o que a pessoa está ouvindo. Quando os senhores ouvem algo, os senhores veem qual o contexto em que isso se insere. Óbvio, eu falo a frase, eu vou ser campeão esse ano. Se nós estamos num contexto de discussão de direito eleitoral, falar isso daí já pode ser alguma referência à eleição. Mas eu posso estar falando do time de futebol ou do carro de Fórmula 1 que eu torça e que eu faça parte da torcida. Então, quer dizer, qual o contexto onde isso vai ser discutido traz um conhecimento. E o subentendido é o que você tem de noção prévia sobre o assunto, que a partir do momento que você recebe aquela informação, você interpreta aquela informação de acordo com o seu conhecimento próprio. O risco do subentendido é ele virar inferência. Eu acho que a pessoa falou isso. Ela deve ter imaginado de ter dito aquilo. Então, esse é um grande problema na análise da propaganda, seja antecipada, seja ilícita, aonde eu não estou retirando do texto o que é efetivamente proibido, efetivamente o que foi dito, mas eu estou tirando uma inferência do que eu acho que a pessoa disse. Isso, efetivamente, eu não posso aplicar sanção em cima de um achismo, em cima de uma inferência, de uma presunção. Eu tenho que ter a regra objetiva e dizer, houve a violação. No primeiro momento, o Tribunal Superior Eleitoral, como eu disse, trouxe a regra objetiva. É essa, não pode ter pedido explícito de voto. Depois ele veio, numa evolução da jurisprudência, que esse acordo no 0600-227 do ministro Fachin, onde ele reproduz o que o ministro Fux disse, dizendo o seguinte, se não tem nenhuma conotação, se eu não posso, dali dos subentendidos, do que está dito na frase, inferir absolutamente nada que seja relacionado com a eleição, isso é um indiferente eleitoral. Não é sequer matéria para a Justiça Eleitoral tratar. Agora, nesse processo, começou-se a entender também que a interpretação do sistema aponta ser incompatível a realização de atos de pré-campanha que extrapolem os limites de forma e meio impostos aos atos da campanha eleitoral, sob pena de permitir desequilíbrio entre os competidores em razão do início precoce da campanha ou em virtude da majorada exposição em razão do uso desmedido dos meios de comunicação social vedados no período crítico. O que se diz aí? O que é proibido durante a campanha? Outdoor, showmício, todas aquelas proibições que são colocadas durante a campanha eleitoral também são proibidas antes da campanha eleitoral, ainda que não haja o pedido explícito de voto. E aí, com todo respeito, o tribunal foi caminhando num sentido e me parece que está voltando, não propriamente aquele exagero que foi a propaganda subliminar, mas a partir do momento, e eu trago um outro agravo regimental no recurso especial 2931 para os senhores, tudo isso os senhores receberão, em que o ministro Barroso, o relator, disse o seguinte, o TSE reconhece 2 parâmetros para afastar a caracterização de propaganda eleitoral. A ausência do pedido explícito de voto e a ausência de violação ao princípio da igualdade e oportunidade entre os candidatos. Em relação ao primeiro, essa Corte fixou a tese de que, para a configuração da propaganda, o pedido de votos deve ser, de fato, explícito, vedada a extração desse elemento a partir de cotejo do teor da mensagem e do contexto em que veiculada. Mas aí vem o inciso 3 da emenda. O pedido explícito de voto pode ser identificado pelo uso de determinadas palavras mágicas.
como, por exemplo, apoiem e elejam, que nos levem a concluir que o emissor está defendendo publicamente a sua vitória. No caso, é possível identificar pedido explícito de voto na fala do pré-candidato a prefeito, em que pediu voto de confiança nele e no pré-candidato a vereador Paulo César Tal, em reunião com moradores do município. Óbvio que o voto de confiança não serve exatamente para análise do presidente, porque é um pedido de voto, determinado tipo de voto, mas é um pedido de voto. Só que a partir daí a jurisprudência está caminhando para essa discussão sobre essas palavras mágicas. E as palavras mágicas, eu acho que a gente corre o risco de voltar a um subjetivismo muito grande em dizer que eu apoio a gestão do governo. Eu sou contra a gestão do governo, então dali eu estou já dizendo que eu estou continuando o projeto ou estou propondo reformar o projeto inteiramente, ou se numa situação específica eu apoio o desejo de uma comunidade, de uma associação de moradores, e aí, de certa forma, vão começar a interpretar. Você está apoiando para ter a vitória. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado de não voltar ao subjetivismo que tinha anteriormente. Ou você tem algo específico e claro, dizendo um pedido expresso de voto, ou eu peço, aí obviamente você não precisa ser vote em mim, você pode até pegar o conte com seu apoio no dia da eleição, algo que tenha uma referência direta ao ato do eleitor de votar, você pode caracterizar a propaganda antecipada. Agora, fora isso, você não deve levar a caracterização da propaganda antecipada, na minha visão. E por que eu falo tudo isso? Porque eu acho, com todo respeito, que a discussão sobre propaganda antecipada, como eu dei o exemplo no início, é algo que extrapola muito a necessidade. Nós perdemos muito tempo discutindo processos, são vários, inúmeros, porque, de certa forma, é algo também que os candidatos utilizam o período pré-eleitoral, quando não pode ter nenhum tipo de propaganda explícita. Você, da mesma forma que você faz algo no sentido de divulgar a sua candidatura, o outro lado entra com ações para minar essa estratégia que está sendo realizada. E com isso, você traz uma dificuldade para a Justiça Eleitoral de ter que ficar examinando essas questões para, no final das contas, aplicar essa multa de 5, 6, 7, 8 mil reais. Eu acho que todas essas questões, elas são muito mais importantes quando você passa a examinar pelo ângulo do abuso do poder econômico, abuso do poder político e uso indevido do meio de comunicação social. Porque se a propaganda só é permitida a partir do dia 16, essas três formas que eu falei, elas são coibidas a qualquer momento. Você não tem uma regra, não é, por exemplo, a captação ilícita de sufrágio, a compra de voto, que só existe entre o momento do registro de candidatura à diplomação, aquele momento, e o dia da votação, na realidade. Naquele período, você tem a incidência do artigo 41A. A regra do artigo 22 da Lei Complementar 64, que é a regra que trata, vamos dizer, regulamenta o que está no artigo 14, parágrafo 9º da Constituição, que toda eleição tem que ocorrer dentro do princípio da normalidade, da legitimidade, sendo vedado e coibido o uso de cargos e o abuso de poder econômico, que também pode gerar a cassação do mandato, nas formas do parágrafo 10º do artigo 14 da Constituição. Você tem todas essas situações voltadas à preservação da normalidade e legitimidade das eleições. E o artigo 22 pode ser examinado a qualquer momento. Então, o fato de eu tentar aplicar uma multa de propaganda antecipada em alguém porque deu uma entrevista, de repente é muito mais interessante eu falar o seguinte: quantas vezes essa pessoa deu entrevista? Qual o número de vezes que ela apareceu na rádio e na televisão no ano eleitoral ou no ano anterior ao da eleição? Isso equivale, tem alguma razão, ela exerce algum cargo que normalmente ela seja consultada pelos jornalistas, que ela apareça, ou é uma situação onde eu tenho eventualmente uma empresa familiar, isso nos municípios menores é comum, que é aquela empresa que detém todos os meios de comunicação daquele local, e ela, a partir daí, aproveita esse conhecimento que tem com os meios de comunicação para ter uma superexposição
da sua imagem. Essa superexposição da imagem, ela pode não caracterizar a propaganda antecipada, mas ela, de certa forma, pode caracterizar, e aí vem aquela questão que foi a preocupação do legislador quando falou que pode participar de entrevista, mas tem que dar o tratamento igualitário. Aquela regra é muito difícil de ser aplicada na prática, de saber quem são todos os candidatos, mas é fácil de ser identificado quando apenas um candidato aparece, quando apenas uma pessoa é enaltecida, a pessoa é ouvida no Dia das Mães e no Dia dos Pais, para tecer elogio, para saber o que acha do projeto de lei, para saber quais são os destinos da economia, o fim da guerra, o fim da fome, qualquer assunto, qualquer questão, ela é chamada como especialista para ouvir aquele tipo de debate político que ocorre. É óbvio, se é uma pessoa que já exerce um cargo, por exemplo, parlamentar, onde todos aqueles assuntos são do cotidiano, o parlamentar não é especializado em uma coisa, ele é especializado na discussão de todas as leis. Então, de certa forma, há um reconhecimento de que ele estaria ali autorizado a discutir todos aqueles assuntos. Mas não é normal que você, por exemplo, para discutir engenharia atômica, vá ouvir um agrimensor, vá ouvir alguém que não tem nenhuma relação com aquele campo da matéria que está sendo discutida. Então, a partir do momento que a gente focar e olhar mais para o abuso do poder econômico, para o abuso do poder político, para o uso indevido dos meios de comunicação social, eu acho que a gente tem uma chance melhor de trazer o mínimo dessa igualdade de chances que jamais ocorrerá. Vamos ser sinceros, igualdade de chances nas eleições não é uma igualdade absoluta, é igualdade de oportunidades. Quem souber utilizar essas oportunidades e conseguir divulgar a sua campanha melhor, terá melhor resultado. Até porque uma eleição, justamente, ela é para tentar discutir dentro de todos aqueles quem é que se destaca, quem é que vai ser o escolhido do povo. Então, é um fator que eu acho que a gente tem que preocupar. O ponto final que eu queria trazer para os senhores, foi o que eu falei da questão do showmício. O showmício foi proibido por quê? O showmício, em determinado momento, as campanhas eleitorais começaram a contratar o cantor do bar local para animar aqui o povo, para não ter um comício muito chato. O adversário contratou o cantor do bar, eu vou contratar o cantor do restaurante. De repente, isso foi escalando e você tinha campanhas eleitorais terminando com o show da Ivete Sangalo de um lado e com o show da Cláudia Leite do outro, aonde o candidato eventualmente aparecia por curto tempo para fazer ali a sua figura, enaltecimento da sua figura, ou seja, você transformava completamente o que seria o ato político de você trazer debates, ideias, por uma apresentação cultural, uma benesse a quem estava assistindo e com aumento elevadíssimo dos custos da campanha eleitoral. Isso foi proibido pelo Congresso Nacional, foi proibido pela legislação, o próprio Tribunal Superior Eleitoral já examinava sobre o ângulo do abuso. Mas vem um caso muito interessante nas eleições de 2020, onde diz o seguinte: os candidatos estão proibidos, obviamente, de contratar o showmício, mas os artistas? O artista pode, no seu show, fazer uma manifestação política? Em princípio, não é propaganda antecipada se você for assistir um show da Rita Lee, ou do Barão Vermelho, ou a quantidade de cantores sertanejos que tem aí, e no meio do show, ele espontaneamente falar que ele é a favor deste ou daquele candidato, que ele é a favor do governo, que ele é contra o governo. Isso faz parte da livre manifestação do pensamento e da liberdade total que se tem para a manifestação artística também. O que gerou uma dúvida muito séria é se o artista poderia fazer um show para arrecadar dinheiro para a campanha eleitoral. E o Tribunal Regional do Rio Grande do Sul, nessa discussão, proibiu a realização de um show do Caetano Veloso, onde ele ia arrecadar dinheiro para as campanhas, arrecadar doações para a campanha do Guilherme Boulos, em São Paulo, e da Manuela, no Rio Grande do Sul.
Essa questão acabou chegando ao Tribunal Superior Eleitoral, e a última acordo que eu faço a menção aqui, e como não poderia deixar de ser, ao relatado pelo ministro Luiz Felipe Salomão, o nosso coordenador acadêmico desse curso, que teve a loucura de lembrar do meu nome para falar aqui com os senhores, onde toda essa questão foi muito bem selecionada, foi muito bem examinada. Você é o coordenador do curso, não podia falar o contrário, né, gente? Mas traçou, ao meu ver, o ponto nodal, dizendo o seguinte: quando você tem um show de arrecadação, quem está pagando para aquele show sabe. Esse show do Caetano Veloso que está fazendo é para destinar esse dinheiro para a campanha X. Então é uma doação consciente que eu estou ali comparecendo para realizar. Se eu tenho uma situação inversa, onde a realização do showmício é inverso. Eu estou indo para assistir um discurso político e aí sou surpreendido com o show. Então esse elemento de surpresa do show são mundos completamente diferentes. Isso foi muito bem delimitado nessa tutela cautelar antecedente, que era o que dava para julgar no curso da campanha eleitoral, aonde se reafirmou: ainda que não se trate de direito absoluto, descabe à Justiça Eleitoral, no plano abstrato, concluir previamente que determinada conduta, a princípio consentânea com os dispositivos sobre a arrecadação de recursos de campanha, terá outra conotação que possa torná-la ilícita. Indimissibilidade e controle prévio de atos e manifestações que nem sequer se exteriorizaram no plano fático. Em juízo superficial, a apresentação de cantor, organizada no formato descrito, a princípio pode, em tese, ser amparada pela regra do 23, parágrafo 4º, segundo o qual é permitido a candidatos e legendas comercializarem bens ou serviços, ou ainda promoverem eventos de arrecadação de campanha. Por que isso? Quando você tem arrecadação, você pode arrecadar comercializando. O partido não vive só de doação. Você pode fazer um jantar e vender entrada para aquele jantar, você pode vender material de campanha, vender pôster, seja o que for, e aí como incentivo para que o eleitor faça a doação numa forma de uma compra. Obviamente, o custo do que está sendo vendido entra como despesa de campanha e o que está sendo arrecadado entra como receita da campanha eleitoral. Mas isso tudo depois, inclusive, foi confirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADIM, onde se reafirmou o voto do ministro Toffoli nesse ponto é preciso. O cantor pode fazer o que ele quiser no palco, ele tem essa liberdade. Agora, na arrecadação de recursos, que pode ocorrer, por que eu estou trazendo esse precedente? Porque ele tem relação com o inciso 7º, 8º, né, o último inciso do artigo 36A, que é o inciso da arrecadação na internet. Se já é permitida a arrecadação na internet, nada impede que se faça um show para fomentar, para impulsionar, vamos chamar na linguagem que o povo da internet gosta, essa arrecadação de dados, de recursos para a campanha eleitoral nesse período anterior ao registro das candidaturas. Eu não vejo nenhuma irregularidade nisso. Senhores, eu acabei falando mais do que devia aqui, que eu queria deixar um tempo para as perguntas. Eu não sei se chegou alguma pergunta. Se me autorizarem a extrapolar um pouquinho aqui, eu tento responder uma ou duas, mas, de qualquer forma, muito obrigado pela atenção que os senhores pensaram até agora. Já recebi uma aqui que, recentemente, tivemos um caso onde um pré-candidato pediu votos publicamente em aparente showmício, mostrando, inclusive, por mídias oficiais. Houve ações sobre esse ato? Esse não é um exemplo de propaganda antecipada? É exatamente esse precedente que eu estou me referindo aqui, onde eu acho que depende muito, e aí sim, do contexto. Interpretação é sempre uma coisa difícil. Se é um ato espontâneo do cantor num show dele, eu vou lá e compro o ingresso para assistir o cantor da minha preferência e no meio do espetáculo ele resolve falar de política, assim como ele poderia falar de ciência, como ele poderia falar de medicina, poderia falar de botânica, meio ambiente, ele resolve falar de política e tece comentários sobre esse ou aquele candidato. Isso tudo está dentro da liberdade de expressão dele. Se é um ato político em que, vamos dizer, o próprio comício já não é admitido na pré-campanha. Eu não posso fazer o comício no formato de propaganda que existe durante a campanha eleitoral para a exposição das ideias e pedido de voto do candidato. Se eu tenho ali uma reunião política onde o cantor aparece para fazer um show, para fazer uma animação, aí você começa a ter
um ato que é proibido durante a campanha que está sendo realizado antes da campanha. Então eu faço uma reunião de associação dos moradores para discutir uma proposta que seja de interesse local, e aí durante essa proposta de interesse local surge a menção à candidatura, alguém pede voto, e aí no meio tempo vem um cantor para fazer a animação daquele espetáculo. Vai ter um problema, sim, na justiça eleitoral. Mas se é um ato de arrecadação de campanha, onde eu falo o seguinte, ó, você compra o ingresso do meu show, e esse ingresso do meu show será utilizado para doação, eu vou talvez reter 10% para custos operacionais, ou se eu vou reter 30%, não interessa, mas a quantia X será repassada para o candidato, então aí você tem um ato que é legítimo porque faz parte, e a liberdade de manifestação do pensamento, ela não é apenas através das palavras. A doação é uma forma de manifestação do pensamento, é uma manifestação de apoio e que tem que ter toda a liberdade. Nós já estamos tão difícil de conseguir doações que a gente não pode trazer regras mais restritivas e ficar sempre dependendo do dinheiro público. Maria pergunta, um cidadão comum pode fazer uma pesquisa eleitoral na rua para sua avaliação pessoal da intenção de votos da população? Poder pode. O problema não é ele... Do jeito que está a pergunta, para você ver, tudo depende do contexto. Do jeito que está a pergunta, ele pode, que é para avaliação pessoal da intenção de votos. Se é avaliação pessoal, eu não vou divulgar aquela pesquisa. Então, se eu estou realizando uma pesquisa, porque eu quero perguntar para meus amigos, tudo bem. Agora, a partir do momento que eu começo a divulgar aquilo como um resultado certo de uma pesquisa, eu vou encontrar vários problemas. Primeiro, porque dificilmente um cidadão comum tem a capacidade de fazer uma pesquisa. Pesquisa não é algo que você faça perguntando uma fila de posto de saúde, perguntando um atrás do outro. A pesquisa, você tem todo um critério de amostragem, por isso que você faz pesquisa no país inteiro, ouvindo 2.000 pessoas, e aquilo reflete o país inteiro. Porque você tem dados, normalmente vêm do IBGE, que fazem você falar, eu tenho que ouvir 3 pessoas desse bairro, 2 pessoas daquele, uma dessa. Você tem toda uma composição de um plano de amostragem e tem toda a questão do nível de confiabilidade, das curvas que essa pesquisa vai apresentar, que dificilmente um cidadão comum conhece. Mas um fato, para deixar claro, o cidadão comum, se for para ele, eu quero saber o que eu acho, toda vez que eu entro num táxi durante uma campanha eleitoral, eu pergunto para o motorista. Para mim, a melhor forma de saber como está a situação política no município é perguntar para o motorista de táxi quem vai ganhar, quem vai perder a eleição. Mas eu não saio daí postando na minha rede social que ouvi 50 pessoas e essas 50 pessoas apresentaram tal resultado. A partir do momento em que eu começo a fazer isso, na realidade eu não realizei uma pesquisa, porque não tem critério científico nenhum. O que eu posso ter feito é uma enquete. A enquete é proibida, a realização e também a sua divulgação durante o processo eleitoral. Ricardo pergunta, pré-candidato ou candidato pode participar de eventos de distribuição de cesta básica, mesmo não fazendo menção à candidatura? Eu, particularmente, como advogado, falaria o seguinte, fuja de qualquer lugar onde haja uma distribuição de bens públicos. Por quê? Todo mundo quer aparecer na bondade. Se ele fizer o discurso, se ele fizer a manifestação, dizer que aquilo dali foi obtido por mérito dele, é muito pior. Mas aí o problema não é de propaganda antecipada. O problema aí é de conduta vedada. É uso promocional da distribuição de bens. Então, se eu estou presente numa distribuição de bens e aproveito essa oportunidade para tentar enaltecer meu nome e a minha presença, aí eu vou ter umas consequências muito maiores do que simples pré-campanha, eu vou ter um problema muito maior do que propaganda antecipada e sim um problema de conduta vedada. Agora, também tem que ter, por outro lado, o bom senso. Se o prefeito comparece ao ato de inauguração da distribuição para supervisionar, ou se ele vai porque tem uma denúncia que está ocorrendo alguma coisa e comparece momentaneamente, não faz discurso, olha só o que está acontecendo para ver se está tudo certo, uma espécie de fiscalização e vai embora, aí também você não pode também levar as consequências finais de falar que aquela pessoa cometeu uma conduta vedada porque simplesmente foi ali fiscalizar o que estava ocorrendo. Senhores, eu acho que as outras perguntas que vierem aí, me mantenho à inteira disposição do IEJA, dos senhores,
Eu sei que esse tema nunca vai ter uma resposta fácil, toda a questão será o exame do caso concreto, por isso que eu selecionei alguns acórdãos que, muito mais importante do que os fatos nele tratados, da hipótese fática, eu acho que valeria a pena a leitura para que se tenha noção dos conceitos que foram tratados nesses institutos. Esses conceitos é que farão com que, nesses precedentes, esses conceitos é que farão com que os senhores, a favor ou contra, consigam interpretar o que é, o que não é propaganda antecipada, até o dia que a gente consiga finalmente terminar com a existência dessa famigerada limitação que existe à livre manifestação do pensamento. Muito obrigado a todos. Acesse institutoieja.com.br e transforme-se. Ensinar é o que fazemos direito.